Nos últimos dias, o Brasil todo está acompanhando o caso do menino Benício, né? Que é um caso muito triste de uma criança que procurou um atendimento médico e, por uma falha nesse processo, acabou vindo a falecer. Quando vi esse caso, eu li, fiquei curioso, estudei ele ali, entendi o que tem diante da mídia, obviamente, eu não tenho acesso ao prontuário, mas resolvi gravar esse vídeo. E confesso que gravar com um certo receio, porque todas as vezes que eu abordei esse tema polêmico, a primeira coisa que aparece aqui no canal são comentários aqui embaixo do tipo, você está passando pano pro médico, isso é corporativismo, ou então, você tinha que respeitar essa família, não deveria explorar a imagem dessa criança. Então, primeira coisa, não é minha intenção com esse vídeo nenhuma das duas coisas. Ela é de fato alertar vocês a respeito de um tema que precisa ser discutido. Então eu vou pontuar todo esse caso, o caso inteiro, e tentar trazer esclarecimentos aqui para vocês e que no final vou querer a opinião de vocês também, tá? E segundo, não é minha ideia explorar essa imagem da criança, por sinal eu fiquei emocionalmente abalado porque eu imagino a dor que essa família está sentindo, tá? Eu já senti isso na pele. Eu não costumo falar da minha vida pessoal por aqui, mas há 7 anos atrás eu perdi uma filha. Mas não na mesma situação, obviamente, mas eu sei a dor que essa família está sentindo. Então, de maneira nenhuma, essa é a intenção do vídeo, ok? Vamos lá então. Quando a gente analisa o caso, o que a gente percebe pelo que está na mídia? A criança procurou uma unidade de pronto atendimento com um quadro de laringite. Laringite é a inflamação da laringe, que é a região onde estão as pregas vocais. Em adultos, quando isso acontece, a maior parte das vezes a pessoa só fica rouca. Só que como a criança tem o diâmetro ali da laringe muito menor, às vezes aquela região ela incha e a criança tem falta de ar, porque obstrui mesmo, ela não consegue respirar. Nessa situação, uma das medidas possíveis é você fazer inalação, né, usar aquele nebulizador com adrenalina dentro. Porque a adrenalina é um vasoconstrictor, ela faz reduzir esse inchaço e a criança volta a respirar melhor. O que aconteceu foi que a médica que atendeu a criança, ela fez essa prescrição, ela prescreveu ali 9 ampolas de adrenalina por via inalatória, e aí tem a primeira controvérsia do assunto, né? Foi feito intravenoso, na veia direto, e a criança faleceu. Adrenalina na veia a gente praticamente não faz, a gente faz em situações extremas como uma parada cardíaca, e mesmo para adultos você faz uma ampola só. E aqui a gente está falando de uma criança de 27 quilos, então com certeza foi uma sobredosagem. E aí entra aqui a questão. A médica alega que prescreveu certo e a técnica de enfermagem que fez a dose errada. A técnica de enfermagem diz que ela só fez o que a médica prescreveu e entra dentro dessa discussão. Daí agora surgiu aí a prescrição digital ali, né, mostrando que estava escrito intravenoso, umas conversas de WhatsApp, mas não é o foco aqui. O que eu quero trazer? Erro médico, erro de processo, erro de medicamento, infelizmente, eles são comuns. Tem dado da OMS que fala que do paciente que interna num serviço, às vezes até 1 a cada 10 acaba sofrendo algum tipo de falha, de erro que não deveria acontecer. Não que culmine com o óbito, como foi esse caso, mas podem acontecer. Tanto que os dados de morte por troca de medicamento são muito maiores, por exemplo, do que por quedas de avião. E aí vem o primeiro ponto. A gente da medicina está muito atrás, por exemplo, da aviação. Eu assisto o canal do Lito aqui no YouTube, né, um canal que, por sinal, eu recomendo, que fala a respeito da segurança da aviação, e lá a gente percebe como tudo tem mecanismo de redundância, em que um único erro ele não pode causar um evento trágico. Porque, como eu falo para os meus alunos, a gente como médico tem que estudar muito, 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 e estar preparado para não deixar acontecer erro nenhum, porque é uma vida que está ali na nossa frente, né? A gente tem que trabalhar e não pode ter erro. Só que somos humanos e em um momento a gente pode errar. Então vamos considerar, por exemplo, que a médica estava prescrevendo no sistema ali, ela quis pôr inalatório
e ela colocou intravenoso, por exemplo, e daí essa prescrição saiu dessa forma. Foi um erro que aconteceu, se aconteceu isso. Foi. Talvez porque ela estivesse cansada, talvez porque não viu, talvez um deslize, enfim, a gente tem problemas às vezes quando está pensando, e quem nunca cometeu um erro, às vezes nem percebeu um deslize. O problema é que aqui acarreta num evento grave lá na frente, né? Então, simplesmente isso não pode acontecer. A gente tem que pensar igual na aviação. Se a médica foi lá e prescreveu isso, uma coisa errada desse jeito, isso não poderia ter sido feito para o paciente. E aqui vem a primeira questão, que a gente já aprende lá da aviação. A palavra, apesar do médico estar coordenando o cuidado e muitas vezes ser o responsável pelas decisões terapêuticas frente àquele quadro, eu, por exemplo, lá na UTI que eu coordeno, eu passo todo dia, analiso os casos e dou lá o norte. Só que a gente trabalha numa equipe multiprofissional, ela não é uma rede hierarquizada, que se o médico falou, tem que se cumprir. Não é assim. Assim como não deve ser na aviação, né? Na aviação, eu sei que no passado era isso, o comandante falava, todo mundo obedecia. E aí acontecem erros, como por exemplo o acidente da Varig. Né? Tem um acidente da Varig que eu lembro que um passageiro sai e avisa o piloto, fala assim, ó, a gente está indo na rota errada, e o piloto comenta, ouvi um passageiro. O acidente lá do Tenerife, em que os comissários eles perceberam a colisão, que poderia ter a colisão de dois aviões, mas o comandante mandou seguir, eles seguiram. Coisas assim não podem acontecer. Então esse é o primeiro ponto. Se qualquer pessoa nessa equipe percebeu que 9 ampolas por via intravenosa é no mínimo estranho, não deveria ter sido realizado. Segundo ponto, a médica prescreveu esse medicamento, você não tem 9 ampolas de adrenalina a qualquer momento. A farmácia tem que liberar. Então passou por um farmacêutico. O farmacêutico tem a função de segurança aqui também. Ele pode não liberar esse medicamento, ou ligar para o médico e perguntar, 9 ampolas por via intravenosa mesmo? E fazer o ajuste. Todo paciente, por exemplo, na UTI que eu trabalho, acontece isso. Todo medicamento é verificado pelo farmacêutico antes da liberação. O médico prescreveu, o farmacêutico faz o second check, se tem alguma coisa estranha, ele avalia. Enfermagem pode avaliar medicamentos fora de protocolo. A técnica que iria aplicar, ela pode conferir com a família se foi isso que o médico falou. Então, de maneira nenhuma, é uma ordem hierarquizada, tá? De qualquer forma, não estou aqui para culpar um ou outro. Quem vai fazer isso é a justiça. Tá? Eu já comentei num vídeo anterior aqui no canal sobre o caso de um médico que infelizmente veio a falecer por causa dos problemas psicológicos pelo cancelamento da internet. No fim ele era até inocente no caso, né? Mas não é isso que eu quero falar aqui agora. Eu vou deixar o link aí se vocês quiserem ver essa minha discussão depois. Mas o que eu quero falar aqui é o seguinte: não pode acontecer isso. E no Brasil, a gente não tem a cultura da segurança do paciente. 2 hospitais que eu trabalho, eles são acreditados. Quando o hospital é acreditado, existe toda uma verificação que lá dentro adota-se a cultura da segurança do paciente. É curioso que às vezes eu vejo o pessoal falar assim, o hospital ele é acreditado, mas o recepcionista me tratou mal. É que a acreditação não é isso. A acreditação são justamente estes processos de segurança. E eu vou exemplificar aqui para vocês. Imagine então que prescreveu-se lá as ampolas erradas. Se este local que foi atendido tivesse protocolos de segurança do paciente, primeiro o sistema emitiria um alerta. Dose fora de padrão. Tá? Eu acredito, pelo que eu conheço dos sistemas, que talvez não tivesse a opção inalatória para adrenalina, porque às vezes ele bloqueia, porque ele não reconhece essa via. Mas, de qualquer forma, seria o primeiro alerta. O médico teria que confirmar. É isso mesmo? Isso aqui é uma coisa simples. Quem é da programação aí sabe. É só criar protocolo para todo o remédio que está lá dentro, de tal a tal dose, de tal. Se fugir disso, tem que dar um alerta. Deu o alerta, o médico confirmou, vai para o farmacêutico que vai liberar. O farmacêutico olhou e falou, não, dose estranha. Liga para o médico. É isso mesmo? É isso? Por que tá? Não, vamos corrigir aqui, vamos conversar e reavaliar. Passou pelo farmacêutico. Enfermeiro, isso aqui está fora de protocolo. Fora de protocolo precisa de pelo menos uma confirmação. Vai lá e confirma se é isso mesmo. E por fim, o técnico que aplica vai lá e conversa com a família. É isso mesmo que foi? Isso são mecanismos de segurança do paciente.
múltiplas verificações para impedir, por exemplo, troca de medicamento, prescreveu para um, fez para outro, já vi muito local acontecer isso, já vi paciente ter evento adverso grave por causa disso, você prescreve para um, a morfina é feita para o paciente que está no leito do lado. Quer ver outro exemplo? Dois pacientes com o mesmo nome, no mesmo quarto, em hospitais que adotam boa segurança do paciente, isso não acontece. Tem dois Joãos, a chance de ter uma confusão aqui é muito grande, sai, bota outra pessoa aqui do lado, troca de leito. Sempre que vai verificar um remédio, a hora que o técnico vai fazer, ele olha o remédio, olha a prescrição, olha o nome do paciente e confere com o paciente. O senhor é o fulano de tal? Sua mãe é tal pessoa? Nasceu em tal data? Sim, conferiu tudo. Vou fazer tal medicamento. Aí o paciente, não, eu sou alérgico à dipirona. Passou até aqui foi bloqueado. Isso pode acontecer. São vários mecanismos de redundância, igual existe na aviação, para prevenir que o erro aconteça. Porque por mais que a gente trabalhe o médico aqui, trabalhe o técnico, trabalhe o farmacêutico, trabalhe todo mundo, se não houver mecanismos institucionais de redundância, a falha humana pode acontecer. E o que jamais pode acontecer é uma falha humana culminar num óbito. Isso é inadmissível. Tá? Então veja que eu não estou querendo passar pano para nada do que está acontecendo aqui. Estou trazendo um fato. E por que eu trago isso? Porque eu já ouvi de muita gente que ignora a cultura de segurança do paciente. As metas internacionais de segurança do paciente, existem temas em saúde só sobre segurança do paciente, que são essenciais para que isso não aconteça. Só que muitas vezes isso é visto como gasto desnecessário. É mais gasto aqui para o hospital, implementar isso daí, preciso de mais gente, é gasto que não precisa disso não. Já vi médico reclamar disso, falar assim, nossa, esses hospitais que adotam segurança do paciente, eles ficam muito burocráticos, você tem que resolver muito papel. Teve um colega uma vez que saiu do hospital que eu trabalho e foi trabalhar em outro. Eu falei, nossa, mas por que você saiu lá do hospital? Ah, cara, muito papel. Deus o livre. Toda vez que eu transfiro o paciente lá da UTI para o centro cirúrgico, eu preciso escrever como é que o paciente está saindo, como é que ele está chegando, ele precisa escrever de volta, ele precisa fazer check-in, precisa fazer check-out. Sim, isso não é mera burocracia, isso é segurança do paciente. Então, os hospitais que têm acreditação, eles costumam ter isso. E o que eu queria trazer com vocês aqui? Que este caso, ele não vire simplesmente um linchamento digital. Que a gente mobilize, a partir daqui, a cultura de segurança do paciente no país. Que você que está vendo esse vídeo, mande esse vídeo aí para outras pessoas, para entenderem essa cultura e entender quanto isso é importante. Vamos provocar os políticos, os legisladores, a partir do caso aí do menino Benício, uma lei Benício, por exemplo, que obrigue os sistemas de saúde a terem a cultura da segurança do paciente. Porque, infelizmente, no nosso país, muitas vezes, se não é obrigatório, não é feito. E vidas acabam sendo, não vou dizer sempre tomadas, mas porque tem muito caso que a pessoa não chega a falecer, mas, por exemplo, debilita, operou a perna errada, recebeu um medicamento que era alérgico, ficou mais tempo internado, pegou infecção, olha quanta coisa pode acontecer. E no fim, um caso extremo, alguém vira óbito por uma falha de processo. Houve, talvez em algum dos pontos, claro que houve o erro humano, senão isso não teria acontecido. Mas existe toda uma falha na cultura da segurança do paciente para uma coisa dessas acontecer. E que a gente consiga conscientizar, e isso tem que partir do paciente também, o paciente comece a cobrar isso. Como é que é a cultura de segurança do paciente nesse lugar que eu estou vindo? Quais são os protocolos de segurança? Como é que eu sei que meu remédio não vai ser trocado? Como é que eu sei que essa dose está certa? Ela foi verificada? O paciente pode cobrar sim. O pessoal acha chato às vezes, mas isso é importante no desenvolvimento da cultura do paciente. Tá bom, gente? Eu não queria me estender demais nesse vídeo. Eu fiz um vídeo rapidinho aqui, sem edição. Gravei de forma mais rápida. Não sei nem se o enquadramento meu tá certo. Acabei de perceber isso, mas de qualquer forma é o recado que fica, tá? E eu peço que compartilhe esse vídeo aí com mais pessoas e vamos ampliar aí a cultura de segurança do paciente a partir de um caso trágico como esse. Vamos provocar. Quero a opinião de vocês. Escreve aí nos comentários também. Beleza, gente? Até o próximo.